entrevista de hoje é com o autor Leonardo Pereira, do livro Futebol Mania, uma história social do futebol no Rio de Janeiro, recém-lançado pela editora PUC-Rio em parceria com a UCTEC Editora. O autor é professor do Departamento de História da PUC-Rio e doutor em História Social pela Unicamp. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem. Eu tenho 3 perguntas para você hoje e eu queria começar com... Bom, o seu livro é uma análise histórica e social do futebol no Rio de Janeiro. Você acha que essa análise da sociedade por um ponto de vista das ciências sociais, em um tema tão popular que é o futebol, torna o seu livro um diferencial nessa área? Na verdade, quando eu publiquei a primeira edição desse livro, no ano 2000, ainda não era muito comum que na área de história, que é a minha área, esse tipo de tema fosse tratado pela academia, pela universidade. Até esse momento, 98, quando eu defendi a tese, até 2000, era muito mais frequente que o futebol fosse um tema da antropologia, dos antropólogos. E os historiadores não davam muita bola para esse tipo de assunto. Então, a própria escolha do tema foi um meio de aproximar o estudo do período de questões que eram socialmente importantes para muitos dos contemporâneos e que não tinham sido levadas em conta ainda pelos historiadores. Foi uma forma de aproximar mesmo um tema relevante da vida social da reflexão acadêmica. Muito bom. Você poderia contar um pouco pra gente também sobre a sua trajetória acadêmica que originou a primeira edição do livro e o que mudou também para essa nova edição? Então, a própria escolha por esse tema, pelo futebol como um tema de investigação no campo da história, ela foi fruto da minha trajetória. A minha graduação, feita na Unicamp, no final da década de 80, ela foi no campo da antropologia. Eu sou cientista social, antropólogo e, portanto, já tinha uma certa formação que se sensibilizava para esse tipo de tema. Da graduação para a pós-graduação, para o mestrado, eu comecei a desenvolver uma pesquisa de iniciação científica, inicialmente com o Carnaval, que me levou a buscar uma documentação guardada pelo Arquivo Nacional que se constituía basicamente nos processos de pedidos de licença de todos os pequenos clubes formados no Rio de Janeiro. Eu fui atrás disso buscando os clubes de Carnaval. É um processo no qual cada clube tinha que pedir sua licença de funcionamento para a polícia. O chefe de polícia mandava para o delegado auxiliar para dar o parecer sobre a atuação política do clube. O delegado auxiliar mandava para o delegado do distrito, que mandava um comissário fazer uma investigação. Então, de cada clube tinha um pequeno processo com material incrível. E eu fui trabalhar nesse material para, ainda na minha primeira intenção, mexer com o Carnaval. E no meio dessa pesquisa, enquanto eu abria os maços sobre os clubes, começaram a aparecer dezenas e dezenas de registros de clubes de futebol formados por trabalhadores de baixa renda, no momento em que o que se acreditava é que o futebol era ainda um jogo de elite. A partir do livro do Mário Filho, Negro no Futebol Brasileiro, que tem uma narrativa muito poderosa sobre a história do futebol, se acreditava que a história do futebol teria sido de uma popularização que se deu nos anos 30. Então, quando eu achava essa documentação, isso estava em desacordo com o que era o senso comum sobre a história do futebol. Eu me impressionei muito com aquilo e fiz daquilo meu novo tema. Então, o próprio fato de eu escolher esse tema tem a ver com a formação anterior de antropologia. Eu entrei no mestrado ainda discutindo o Carnaval, fiz um mestrado, primeiro livro de mestrado, que era o Carnaval das Letras, tratando do Carnaval do Rio de Janeiro do final do 19, mas já no doutorado transformei o futebol no meu tema e resultou numa tese de doutorado defendida em 98, que já era a base desse livro. Muito bom. E como foi a sua especialização e como a sua especialização na história urbana do Rio de Janeiro ajudou toda nessa construção do livro? Porque na verdade o que o livro tenta mostrar é que o futebol, pela sua rápida popularização, o tipo de envolvimento que diferentes grupos sociais estabelecem com ele, o futebol se torna um elemento de diálogo e negociação social, muito mais do que simplesmente a ideia de uma torcida nacional, e o livro pretendia entender isso, né? O livro, na verdade, tem uma questão de fundo que é a construção social do sentimento nacional compartilhado, então eu tentava entender isso, e o futebol era um jeito de entender isso a partir das diferenças, de um universo de diferenças que eram sociais, eram raciais, eram diferenças de gênero, todos envolvidos ali de certa forma no universo do futebol, que servia como meio de negociação dessas diferenças. Então é como se o futebol constituísse uma espécie de linguagem popular da organização desses conflitos, dessas diferenças sociais próprias ao mundo urbano. Tanto meu foco está no Rio de Janeiro, mas acho que é um processo que se desenvolve mais amplamente em outros lugares. Vários trabalhos recentes têm mostrado isso para outros lugares também.
Muito obrigada, Leonardo. Foi essa a nossa entrevista e leiam Futebol Mania.